Os nossos princípios, eles são inegociáveis. Se você tomar por base, né, essa frase, levar isso como verdade, qualquer dificuldade que você enfrente, você vai sempre tomar a decisão pelo que você não tem a sua vida como certo. Nós acabamos de protocolar um projeto de lei onde nós queremos que aqui no estado do Amazonas não seja adotado o que acabaram de decidir sobre as cotas para trans, não binários. A gente fica pensando assim, e a minha assessoria olhou para mim e falou, você tem certeza que você quer comprar essa briga? Eu pensei, não temos briga para comprar. Nós temos que fazer o que é certo. Como é que eu vou olhar para a comunidade ribeirinha? Como é que eu vou olhar para um jovem de periferia e dizer, olha, você não tem mais essa vaga, tá? Porque essa vaga é para uma outra pessoa que decidiu te orientar sexualmente de uma outra maneira. Nada contra, mas aquela condição foi ela que escolheu. E para o jovem de periferia não foi ele que escolheu. Então a gente não pode considerar isso normal. Então, ainda que impopular, se é o certo, nunca vai deixar de ser certo. E é assim que a gente leva e toma as decisões. Pois é, mas interessante, assim, que pautas realmente difíceis, né? Eu digo, no ambiente parlamentar, você sentiu dificuldades de defender essas pautas? Primeiro, por ser mulher. Segundo, por não terem muitas mulheres comprando essas brigas, pelo menos no Parlamento do Amazonas. E terceiro, porque no momento político realmente há um acirramento, né, em torno de pautas de costume. Isso é um fato. Dificuldades a gente encontra todos os dias, mas a arte de fazer política é exatamente isso. É você ter sabedoria, saber se relacionar. O que acontece, e aí também fica um recado para o eleitor. Muitas vezes o eleitor olha, né, quem está sentado na cadeira tomando uma decisão e não entende naquele momento por que essa pessoa está tomando a decisão. Isso acontece até com o próprio presidente Bolsonaro, quando ele toma uma decisão e muitos os criticam e 2 meses depois entendem o porquê que ele teve aquele tipo de fala, porque ele fez um cálculo lá na frente que ele teria aquela quantidade de votos se ele agregasse uma outra pessoa que hoje a direita, vamos dizer assim, não gosta. Então é exatamente isso. Às vezes a gente cede ou um gentil, a gente considera, bom, isso aqui consigo aprovar com algumas ressalvas, exatamente para nós podermos passar também projetos que são importantes para aquilo que a gente defende, que são importantes para as nossas crianças, que são para a proteção delas. Então, a gente precisa ter a confiança do eleitor de que a gente sabe o que está fazendo e muitas vezes a gente está tentando construir um caminho para a gente aprovar lá na frente um projeto. Porque lembrando, não basta ter boas intenções, Álvaro. Nós precisamos conseguir aprovar os projetos. Então, eu poderia brigar com todo mundo, expor o que eu penso, protocolar 100 projetos incríveis e não ter nenhum aprovado. Então, na vida de quem votou em mim, não mudou nada. Não mudou nada porque eu não consegui aprovar. Então, nós temos uma quantidade incrível de projetos aprovados. A gente mostra para o eleitor que a gente tem habilidade para fazer política e também para convencer outras pessoas de que esse é o caminho e continuar defendendo aquilo que a gente acredita.